e nós temos o prazer de recebê-lo aqui entre nós, sempre nessa presença tão agradável e simpática. Ele que é oblato, missionário redentorista também, que tem um coração incrível, apaixonado por Jesus o Redentor, e vai nos ajudar, continuando aquela bela reflexão dele hoje na celebração, a viver um pouco mais os passos missionários de Santo Afonso. Dom Orlando Brandes, bom dia, viva Santo Afonso! Viva Santo Afonso, porque dizer Afonso é dizer, olha lá, 13 coisas. Primeira, advogado, arquiteto, músico, pintor, poeta, escritor, compositor, confessor, pregador, bispo, teólogo e santo. Este é Santo Afonso, não é um prodígio de Deus? Não é uma graça ser irmão redentorista? E aqui eu gostaria de lembrar um fato sobre os irmãos. O primeiro grupo de Santo Afonso não deu certo, foram embora e ele ficou sozinho. Mas logo chegou o irmão Vitor Curcio, um irmão redentorista, que foi, vamos dizer assim, a grande amizade, a grande presença e a continuidade da congregação. E esse Vitor Curcio, ele não era boa gente, ele era um moço muito errado na vida e foi um grande convertido. Aliás, isso aconteceu muito com as pregações de Santo Afonso, né? A conversão. Pois este menino, então, vai ser cozinheiro de Santo Afonso, a congregação vai ficar só nos dois, e depois vão chegando outros, e aí a congregação vai para frente. Eu digo isso porque é muito importante o valor que Santo Afonso dava para os irmãos, não somente para os padres. Depois foi chegando Geraldo Magela, que era chamado de inútil, não é? Mas se tornou santo. E assim, então, vocês irmãos até hoje são essa presença, esse perfume, esse odor de Santo Afonso Maria de Ligório. Agora, ele foi bispo, como eu disse aqui. Não queria ser bispo. E aconteceu que o Papa disse assim: ou você fica bispo, você diz que está doente, então governe a diocese aí da cama mesmo que você é doente. Papa Clemente XIII impôs o episcopado a Santo Afonso. E ele, na hora, perdeu a voz. Deu uma síncope, dores de cabeça, tudo que é dores, e ficou um dia inteiro sem poder falar, de tanta emoção, não por ser bispo, mas pela obediência que deveria dar ao Papa. E foi um grande bispo, claro, da igreja. Mas o importante é que quando ele estava defendendo como advogado, ele era doutor em direito canônico e direito civil, ele nunca perdeu uma causa, porque era muito competente, não é? Sempre foi muito competente. Mas aconteceu o seguinte: o rei e mais aquele que tinha a causa oposta a que Santo Afonso defendia, negociaram. O rei e o cidadão lá compraram o advogado, e assim Santo Afonso só tinha que perder. Então ele perdeu injustamente, não por incapacidade. E naquela hora ele disse assim: adeus mundo, adeus tribunais. E sempre ouvi aquela voz que eu disse lá na missa: Afonso, deixa o mundo, entrega-te a mim. E nessa entrega, antes aqui, a Camila já estava falando, um fato que me comove muito na vida de Santo Afonso é que ele começou a pregar nas praças de Nápoles. Nápoles era a sede do reino. Pregar nas praças, isso é muito difícil. Mas lá estavam os pobres, lá estavam os bêbados, lá estavam os carroceiros, lá estava o pessoal pobre. Ele começa então a pregar nas praças. Isso deu um sucesso tão grande que se chama Capelas Vespertinas, porque aí não tinha mais lugar na praça, até porque a polícia deu em cima. Acharam que era uma nova seita, que aquilo lá era protestantismo, que aquilo lá era uma loucura, e denunciaram Santo Afonso. E a polícia então bateu em cima lá, e eles foram para onde? Para as casas. Isso é exatamente o que quer a CNBB hoje. As pequenas comunidades nas casas.
Por isso que Santo Afonso é contemporâneo. O Papa Francisco diz assim: quero uma igreja em saída. Santo Afonso saiu dos tribunais para o confessionário, do confessionário para as periferias, do sacrário para as montanhas onde estão os pobres. A vida dele toda foi uma igreja em saída. Então, uma atualidade muito grande de Santo Afonso. E eu vou agora parando para você fazer uma perguntinha, senão eu vou falar até o fim aqui. E a Camila já está dizendo assim, chega, mas eu preciso dizer o seguinte, que hoje eu ganhei aí na camisa, né? Ganhou, eu ia falar hoje eu isso. Ganhei. Dia de Santo Afonso. Estou observando, viu, do Orlando? Do Orlando veio até nos trajes, gente, numa grande homenagem, sempre muito homenagem elegante. A Santo Afonso. Mas hoje numa homenagem bonita a Santo Afonso. Agora, do Orlando Brandes, os nossos missionários redentoristas, é bom o senhor saber disso, no Brasil todo, também no mundo, inclusive o nosso superior geral, Padre Michael Brell, um canadense, já no segundo mandato, em nome de Santo Afonso, dirigindo a congregação. Nós temos uma admiração muito grande pelo senhor, dentre tantas, exatamente por isso, pelo seu amor, pela sua paixão, pelo seu jeito de falar de Santo Afonso, que nos evangeliza e cá entre nós faz até a gente pensar, nossa, essa parte da história eu deveria ter olhado melhor, eu deveria ler mais ainda. É um gigante da história, é um gigante na evangelização da igreja, e me chama a atenção em Santo Afonso aquilo que o senhor dizia, que o pai ficou muito bravo, porque era de uma família nobre, tudo muito bem estruturado, o filho queria continuar toda a história, e daqui um pouco ele vai dizer não, e com 16 anos ele já estava nesse ritmo da advocacia, e aí ele vai falar não, e quando ele fica padre, aí ele vai dizer assim, não, mas eu estou querendo juntar uns companheiros, porque eu não quero ser igual, está todo mundo aqui está tendo anúncio do Evangelho, aqui eles conhecem Jesus Cristo, eu quero ir mais para lá. Quer dizer que a missão é exatamente isso, é o mais para lá, foram os cabreiros. Sem dúvida nenhuma, mas para chegar nesse mais para lá, aconteceu um fato muito interessante. Santo Afonso trabalhava demais, era exagerado, usava silícios, ele se autoflagelava, porque aprendeu isso com a mãe em casa, a família era chamada de um convento, e 2 irmãos padres, 2 irmãs freiras, uma irmã casada e um irmão também solteiro que casou-se. Pois bem, Santo Afonso estava esgotado e disse, gente, eu preciso descansar um pouco. Onde vamos? Amalfi. Quem conhece Amalfi é um pedacinho do céu. Pois bem, não é que no barco que levava eles, com um vento lá muito forte, levou a eles para outro lugar? E esse outro lugar se chama La Scala. Então, aí eu vejo a mão da providência. Queria ir para Amalfi e não foi. A providência, através daquela tempestade, daquele vento, conduziu Santo Afonso, então, para esse lugar tão bonito, onde, de fato, ele fundou a congregação. Aí está a mão da divina providência. Outro fato importantíssimo na vida de Santo Afonso é que havia um cidadão, primeiro-ministro do reino, que era contra os jesuítas, era contra tudo que é congregação e queria acabar com os redentoristas, pois ele, com a graça de Deus, dizia assim, Deus é mais forte do que Bernardo Tanucci, que era o nome desse perseguidor da igreja. E assim a gente vê esta fé extraordinária de Santo Afonso, e foi lá, em La Scala, e não em Amalfi, que ele se encontrou pela primeira vez, então, com os cabreiros, criadores de cabras. E lá, então, fundou a congregação, mas, como eu disse no início, eram 7 pessoas. Na reunião seguinte, depois de fundada a congregação, eles começaram a querer fazer as normas, as regras, e todos foram embora. Mas Santo Afonso fez um voto, o voto de perseverança na congregação e no instituto, então, que estava sendo criado. E depois, mais tarde, ele vai dizer, esta congregação vai durar até o juízo final. Ele tinha a certeza, então, de como Deus estava orientando a ele, e por isso, como você falou, estão no mundo inteiro, então, nos animando numa igreja missionária. É que eu queria ligar o Papa Francisco com Santo Afonso. Igreja em saída é Santo Afonso. Proximidade
dos outros é Santo Afonso, pobreza é Santo Afonso. E assim, então, realmente ele é contemporâneo e influenciou muito, muito a Igreja Católica, porque vocês sabem muito bem que antigamente o pecador, ele era assim, muito condenado, porque pecava, ou até era um pouco torturado, vamos dizer assim, no confessionário. E graças a Santo Afonso houve uma revolução copernicana, porque ele diz assim: Deus e Nossa Senhora não olham o pecador e o pecado que ele fez, olham o desejo e a intenção que a pessoa tem de melhorar. Pronto, aí está a grande graça. Não olhar o pecador, mas olhar nele o desejo de ser melhor. Isso é a grande revolução da misericórdia. E ele diz assim: a lei, ela ajuda, mas nós temos que também obedecer à consciência da pessoa. Eu às vezes posso ser um bandido, mas nunca fui amado, nunca tive um carinho, nunca tive comida suficiente, sempre andei em más companhias. Eu não tenho culpa disso. Por quê? Porque a vida me fez assim. Então a gente ainda condenar mais uma pessoa? Não. Abraçá-lo com misericórdia. E ele é chamado Santo Afonso de advogado dos pecadores, advogado dos penitentes. Então você pode se confessar, e eu também. E é o padroeiro nosso dos confessores, dos padres, né, do Orlando, dos moralistas. Veja, gente, quanta riqueza em Santo Afonso. E tudo isso começa, Orlando, na palavra. Por isso, Bíblia na mão, no coração e pé na missão, foi o que fez Santo Afonso, gente. Quando o texto inspirador, fundante da congregação: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me consagrou, Ele me enviou para anunciar, para proclamar um tempo de libertação. A gente faz um paralelo com o episcopado brasileiro, o que a Igreja do Brasil quer. Olha o sonho de Afonso, santo contemporâneo, com o sonho do Papa Francisco, essa igreja em saída, uma congregação em saída. É o lema do sexênio nosso: testemunhas do Redentor, solidários para a missão no mundo ferido. E quantas feridas com essa pandemia. Por isso Santo Afonso, atual de novo, né, Dom? Por falar em pandemia, ele de pequenininho já tinha asma. Depois sofreu a vida inteira com pulmão, dificuldade de respirar. E pregava em 10 anos de pregação, e depois toda a missão. E não é que conseguiu escrever 120 livros e escrever 1.700 cartas com todos os problemas da congregação? Isso só porque estava sempre diante do sacrário, recebendo as forças do amigo Jesus, do prisioneiro Jesus. E então disseram para ele: olha, Afonso, mas você não escreveu um pouquinho demais? Fique tranquilo que isso aí é um pouquinho de fumaça, não é fumaça nenhuma, porque, como eu já falei, São João Bosco seguiu as doutrinas de Santo Afonso, a igreja, os papas seguiram a doutrina de Santo Afonso, tanto que é doutor da igreja com o nome zelosíssimo. E Paulo VI dizendo assim: é nosso contemporâneo. E também com essas obras que ele, enfim, escreveu, leu, e cartas e poemas, ele foi o padre e o autor mais lido na Europa no século XVIII. Isto é Santo Afonso. E quando ele recebeu o título de doutor da igreja, Pio IX disse assim: Afonso evangelizou com a caneta, com a palavra e com os joelhos, com muita oração, e por isso então ele foi até os confins da terra na missão. E dentre estas obras todas, a gente gostaria de deixar como dica para você. Você pode adquirir até inclusive pela nossa editora Santuário, essa Vida de Santo Afonso Maria de Ligório, nosso querido padre Francisco Costa, que escreveu. Interessantíssimo. Ele tem uma coleção que ele fala da vida de vários santos. Mas para você conhecer um pouquinho mais esse santo de hoje, Santo Afonso Maria de Ligório. E duas obras fundamentais ainda, sem dúvida, se chamam A Oração, o grande meio de ser feliz, da salvação. Quem reza se salva, quem não reza põe tudo a perder, dizia Santo Afonso. E depois,
Dom Orlando também já falou na sua homilia tão bela na celebração, as glórias de Maria. Afonso, o cantador das glórias de Maria. É uma riqueza, de fato, a vida desse homem. Muito difícil da gente ler Glórias de Maria, mas acho que todos deveríamos voltar a este livro, porque ele teve 1000 edições, e agora deve ter mais de 1000, porque era 1000 quando eu li o livro, e toda hora estão saindo novas edições. Até porque é ali que a gente percebe, então, como é que Santo Afonso foi chegando a essa ternura tão grande, a essa entrega de si mesmo à Nossa Senhora, sendo um dos maiores mariólogos, vamos dizer assim, de todos os tempos. Mas isso com tanta simplicidade, até porque as experiências dele com Nossa Senhora, e ao escrever este livro, foi marcante lá em La Scala, aquela imagem bonita, com Nossa Senhora com a Bíblia na mão, no coração e pé na missão, isso aí é meu. Mas eu passei agora ali, eu fui visitar o Dom Carlinhos, e passei ali, não é que tem um quadro com Santo Afonso com a Bíblia na mão? Aqui deveriam mudar esta imagem aqui. Aqui deveriam colocar uma Bíblia. Porque lá naquele quadro, Santo Afonso está reunido com os primeiros membros da comunidade, que eram advogados, que se converteram, sacerdotes famosos que vieram então para a congregação. E aconteceu um fato muito interessante. Quando Santo Afonso tinha 3 dias, um padre jesuíta chamado Padre Francisco Jerônimo foi visitar a família. Pegou o neném no colo e disse assim: este menino vai viver até 90 anos, este menino vai ser bispo, e este menino fará grandes coisas por nosso Senhor Jesus Cristo. E, voltando a Maria, então, que coisa extraordinária. Dia 1º de agosto de 1787, meio-dia, é quase meio-dia, está na hora de eu ir embora, não é? Vocês já estão dizendo, está falando demais aí. Tocavam os sinos do Ângelus e Santo Afonso morria. Ele, que se encantou tanto pelo presépio, tanto pela encarnação, tanto pelo menino Jesus, morre na hora do Ângelus. E o menino, nesse quadro de Nossa Senhora dos Montes, é claro que é a encarnação da palavra, a encarnação do Verbo. Então eu penso que a congregação, como está fazendo agora, devemos ser muito bíblicos, porque Santo Afonso, até no livrinho das visitas ao Santíssimo Sacramento, ele pega um texto lá do Antigo Testamento que a gente não compreende e aplica a Nosso Senhor Jesus Cristo com grandes afetos na Eucaristia e as batidas do coração, não é? Tantas quantas vezes bater o nosso coração, eu quero que seja repetido: Jesus, eu te amo. Jesus, meu Salvador, eu vos amo. Que assim seja em todos os nossos corações. Amém. Que assim seja, que a copiosa redenção aconteça entre nós. E nós cantamos junto com o Juninho uma linda canção do nosso querido Padre Ronoaldo Pelaquim, que nessa música falou tão bonito de Santo Afonso que nem o senhor está falando, Orlando. E a gente quer pedir que Santo Afonso, que foi bispo também, continue abençoando o seu ministério episcopal. O senhor é zeloso, missionário e vai ser santo, que nem ele também, viu? E com a Bíblia na mão, é claro, não é? E no coração e o pé na missão.